Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes, do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus pelos novos inscritos, agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Desejo a todos que sejam bem-vindos a fazerem parte deste canal, desta família em graça. Também de antemão eu quero convidar mais uma vez, como sempre eu faço, aqueles que só fazem assistirem os conteúdos deste canal. Convido a todos a participarem de forma direta. E o que é participarem de forma direta? É se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando as mensagens e vamos que vamos, deixando os seus comentários, com respeito, é claro, e juntos iremos crescer nessa graça e nesse conhecimento. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero trazer aqui mais um conteúdo, mais um alimento sólido para o nosso entendimento, que tem como tema Evangelho além do Evangelho. Sim, existe esse Evangelho além do Evangelho. Assim falou o apóstolo Paulo ali no século I. E antes de eu ler o texto principal, eu confesso que eu ia trazer uma outra mensagem, eu ia gravar outro vídeo, mas novamente eu quero trazer outro. Porque um abençoado aí, um irmão abençoado, ele diz que não devemos mais anunciar, falar, expor desse evangelho anunciado por Paulo ali no século I. E segundo ele diz que nós não fazemos parte dessa história das escrituras e nem do evangelho anunciado por Paulo. Entendeu? Então, ele diz que nós não devemos mais falar sobre isso. E tem muitos outros homens aí que eu respeito, né, como irmão, como irmãos que nós somos, que eu respeito como um cidadão também, mesmo que tenha um entendimento diferenciado, né, do meu, e eu tenho um entendimento diferenciado do deles, mas isso não nos dá direito da gente estar aqui menosprezando ninguém, nem diminuindo com palavras. Isso aí não é evangelho. Isso aí não é graça. A graça de Deus não é para ser debatida, a graça de Deus não é para você querer ser melhor, nem se tornar melhor do que ninguém. O reino de Deus não existe maior nem menor. E nós já nascemos dentro desse reino. O reino é eterno. O reino não tem fim. Então, segundo ele, a graça, esse favor foi feito para um povo, para uma nação, para os judeus. E nós não fazemos parte, entendeu? Dessa graça, desse evangelho anunciado por Paulo. Ora, o que me tirou das garras da religião foi o quê? Foi esse evangelho anunciado por Paulo, sabendo respeitar o contexto de Paulo ali no primeiro século para o nosso contexto. Como é que você pode levar uma verdade, anunciar uma verdade para alguém que está preso ao véu de Moisés ainda, se não for anunciar esse evangelho aqui por Paulo? Claro que a gente temos que respeitar, mais uma vez eu digo, o contexto.
Mas dizer, e ele chega a dizer que a graça foi para os judeus. Ora, claro que nós sabemos que o pacto da graça veio substituir a lei de Moisés. Entendeu? Porém, nós fomos alcançados também de forma indireta. Nós não vivemos o antes da cruz e nem depois da cruz até 70. Nós nascemos depois. Porém, essa graça nos alcançou, meu irmão. A graça é um favor. Tanto para aqueles de forma direta que viveram antes da cruz, como nós que nascemos depois de tudo pronto. Entendeu? Então, mas ele não concorda. Eu respeito o entendimento dele. Também ele tem que respeitar o meu entendimento. E observe, meu irmão, que foi esse evangelho que me tirou das garras da religião, que abriu o meu entendimento. O evangelho da graça, meu irmão, é o evangelho eterno. Não tem 3 evangelhos. Alguns estão pegando aí um texto lá de Apocalipse e diz, olha, é o evangelho eterno. O evangelho eterno, meu irmão, é o evangelho da graça. Não existe outro evangelho. Alguns dizem que a graça acabou em 70. Meu irmão, se você pensa dessa maneira, eu lhe respeito. Até que possa se comprovar, porque nós temos que explorar esses detalhes, esses assuntos, para ver se nós chegamos a um denominador comum. Eu volto a dizer, meu irmão, sou muito humilde de dizer que se eu chegar à conclusão que o evangelho da graça acabou em 70, entendeu? Eu sou muito homem de vir aqui no meu canal e falar, porque eu sou humilde para isso. Nós temos que ser humildes para dizermos que erramos. Mas enquanto não, meu irmão, eu vou continuar com esse entendimento. E você continua com o seu entendimento. É tanta gente hoje querendo ser mais sábio do que o outro. Aprende com outros homens aí que anunciam aí na plataforma do YouTube e querem implantar isso também. Eu não discuto, eu não vou entrar mais em nenhum tipo como é que se diz? De grupos para debater nem refutar ninguém. Eu tomei essa decisão para mim. Eu não quero isso para mim. Entendeu? Eu não quero isso. Então, observe, meu irmão. Olha o que Paulo falou aqui. O tema da mensagem é Evangelho além do Evangelho. Gálatas capítulo 1, versículo 8 diz assim, ó, mas ainda que nós, ele se inclui, Paulo se inclui, esse nós não sou eu, era Paulo lá e aqueles irmãos da Galácia. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, ele se coloca também, se coloca aqueles irmãos ali da Galácia e também se coloca, e ele vai colocar também aqui um anjo, ó. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Eu vou ler novamente. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Seja maldito. Meus irmãos, se alguém anunciar outra mensagem, hoje no século 21, se alguém trouxer outro tipo de ensinamento, que não esteja de acordo com o evangelho da graça, o evangelho eterno, então esse evangelho ele está adulterado. É um evangelho, é uma mensagem adulterada. Se alguém traz um tipo de mensagem adicionando
substituindo, deturpando o evangelho, o ministério do Espírito, o pacto para o entendimento que foi colocado em nossa mente, em nosso coração, não mais em tábuas de pedra, perdão. Desculpa aí. Desculpe. Não mais em tábua de pedra, mas em nossa mente, no nosso coração. Então, não há verdade no que essa pessoa ou alguns estão expondo. E quem gosta de fazer isso aí são os cães gulosos, os lobos devoradores, os mercenários do século XXI. Homens que não têm piedade nenhuma, homens que não têm caráter nenhum de assumirem em público que aprenderam errado, mas não querem dar o braço a torcer por causa da soberba, da jactância, do engano, da manipulação, para se darem bem, usando a palavra do Eterno, usando o Evangelho como comércio, para se darem bem. Então, outro evangelho é um evangelho de comércio. Outro evangelho é um evangelho de mercadejantes, de negócio. Evangelho, além do evangelho, não há sinceridade e honestidade e verdade. Se alguém anuncia ainda hoje, no século XXI, um evangelho que não é evangelho, que traz benefício próprio para si, não é evangelho, meu irmão. Eu vi um cão guloso aí, um lobo devorador, um mercenário de plantão, dizer que os dízimos que a igreja recebe, a igreja onde ele é um líder, eu não vou falar o nome, os dízimos que nunca foram dinheiro e nunca foi para o nosso tempo. Então ele chega a dizer que os dízimos que é para a igreja, olha o que ele diz, não é para ajudar pessoas em suas necessidades, que fazem contas. Ou seja, que muitas vezes deu tanto dízimo por anos e anos e pode chegar ao momento que não está tendo condições nem de pagar, nem de comprar um bujão, tá entendendo? Porque tem muitos aí que eu conheço. E se alguém vai pedir uma ajuda a esse lobo devorador, ele diz que o dízimo da igreja, dos fiéis que deram para a igreja, não volta para os fiéis, não voltam para eles. Então, observe, meu irmão, esses homens são cheios de leis, de dogmas, cheios de justiça. Eles passam a imagem de bons, porém vazios da graça. A graça está muito longe desses homens. Cadê o reino na vida desses homens? Para com o seu próximo. Cadê o reino de Deus? Então, o dinheiro que ele recebe é para eles se beneficiarem. Mas não olha o irmão que está ali precisando ali, ó. Às vezes de alimento. Porque ele diz que o dízimo não é para os fiéis, é para a igreja. E é verdade mesmo, cão guloso. Lobo devorador é para você mesmo. Que mesmo deturpando e fazendo do evangelho comércio,
Você é igreja. Eu ainda quero considerar você como igreja. Mas a igreja de Cristo. Não é a igreja que você diz aí. Igreja, templo feito por mão de homens. Porque a igreja somos nós, no nosso espírito. Então, observe, esse homem diz que não é para ajudar ninguém. Então, esses homens, eles vivem trazendo, anunciando outro evangelho, além do evangelho anunciado por Paulo e anunciado por nós hoje. O evangelho da graça, o evangelho eterno. Então, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em 2 Coríntios capítulo 2, 17. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, veja o que Paulo diz. Porque nós, Paulo se inclui, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, a palavra de Yahweh. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Paulo disse, nós falamos com sinceridade, com honestidade, e não com mentiras, com manipulação, mercadejando a palavra de Deus, mercadejando o evangelho. Então, mercadejando significa adulterar, negociar o evangelho. É fazer comércio. Então, outro evangelho é fazer comércio, é adulterar o verdadeiro evangelho, que é o evangelho eterno. O ministério do Espírito, que Paulo estava ali anunciando, ainda não era a plenitude. Alguns dizem que já era a plenitude. Não, não era a plenitude. Então, passou a ser plenitude na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem. Então, claro que no tempo de Paulo era um contexto, nós estamos em outro contexto. Então, um evangelho, se alguém traz uma mensagem que vá além do evangelho da graça, do evangelho eterno, se instrui, se anuncia, se explana além do evangelho da graça, do evangelho eterno, é anátema. Há engano, é adulteração, é manipulação. Então, se alguém anuncia, hoje no século XXI, outro evangelho que vai além do evangelho, e que evangelho é esse que vai além do evangelho? É aquele evangelho, é aquele tipo de mensagem que exige de você guardar a lei de Moisés, que exige de você batismo nas águas, jejuns, guardar o sábado, a apresentação de criança, vigílias, santa ceia, que nunca foi santa, meu irmão. Dízimo como dinheiro, é o maior engano, é alguém cobrar dízimo como dinheiro. E como a gente foi enganado, meus irmãos. Como nós somos enganados. Homens que compraram fazendas, carros, homens que nunca trabalharam, meu irmão, para ter um carro, para ter uma propriedade, para ter casas, fazenda, conta bancária gorda. Pergunte para um homem desse aí, você nasceu em berço de ouro? Em berço de ouro? Ele vai dizer não. Você acertou na Mega Sena, meu irmão? Ele vai dizer não. E como você adquiriu isso aí? Como você comprou esse carro, comprou essa fazenda, empresa de televisão, bancos? Como é que você tem esse patrimônio todo? Porque tem uns que têm um patrimônio muito maior, mas tem outros que não têm tanto patrimônio, mas também se deram bem, manipulando e enganando as pessoas. Pergunte. Foi através de quê? Do dinheiro do povo, meu irmão. E esse canal Democracia Espiritual aqui, ele não se vende.
Esse canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, meu irmão, eu tenho um nome a zelar. Em meio a qualquer tipo de dificuldade, mas eu tenho o meu nome a zelar. Então, eu vou continuar trazendo esse tipo de mensagem, sim. Eu vou trazer, vou continuar sim, meu irmão. Eu não estou condenando ninguém, eu não estou diminuindo ninguém, mas porém, nós temos que trazer essas verdades, meus irmãos, para que as pessoas venham enxergar o quanto esses homens sem caráter nenhum, que querem passar uma imagem de justos. Quem é você diante de mim, meu irmão? Diante da minha pessoa, para querer passar uma imagem de justo? Com o que vocês fazem, faziam e continuam fazendo, vocês não têm essa moral para mim, nem para nós. Vocês não têm essa moral. Então, se alguém vem exigir de você, você tem que estar aqui, ó. Você tem que vir para o templo. Que templo? O templo somos nós. Oh, glória. Igreja somos nós no nosso espírito. Nós somos livres para ir e para não ir. Se for uma boa palavra do Evangelho da Graça, eu estou dentro. Se não for, eu não vou participar de comércio, de mercadejar a palavra, de manipular, de mentir, de enganar as pessoas. Eu não participo. Eu quero distância desses lugares. Eu quero distância, nada contra ninguém. Mas eu quero distância. Vou dizer mais uma vez a palavra que eu já disse há quase 3 anos atrás. Eu fico sozinho aqui na Paraíba. Esse careca aqui que você está vendo aqui, ó. Entendeu? O irmão Carlos, do canal Democracia Espiritual. Eu fico sozinho na Paraíba aqui. Mas eu tenho caráter, meu irmão. E eu não vou me deixar ser manipulado e nem dominado, nem controlado por nenhum homem aqui na terra. Poderia ser meu pai ou minha mãe. Eu não sou marionete, nem Maria vai com as outras, meu irmão. Eu não. Então, se alguém exige de você guardar o sábado, dízimo, apresentação de criança, essas coisas que o sistema evangélico fazem, batismo, guardar o sábado, dízimo como dinheiro, isso aí é o evangelho além do evangelho eterno, além do evangelho da graça. Isso não é evangelho, meu irmão. Então, nós não estamos mais, ou seja, nós não nascemos debaixo de lei de Moisés. Nós não vivemos debaixo de rudimentos, de sombra da lei de Moisés. Mas os líderes religiosos, eles trazem. Por quê? Trazendo lei de Moisés, algumas ordenanças da lei de Moisés, que Cristo cancelou na cruz há 2000 anos atrás, trazem benefícios para eles. E o ponto forte da religião evangélica é os dízimos. Tire os dízimos, deixe de dar dízimo para esses cangulosos, para você ver como ele vai se manifestar na sua vida. Agora eu vou usar uma frase aqui que eu vi no Facebook. Faça greve de dízimo. Você que é dizimista, faça greve para você ver o lobo devorador se manifestar. Tem lobo devorador aí que diz, sabe o quê? E passa uma imagem de justo.
Aquele que não dá dízimo não vale uma prata fiada. Hã? Não vale uma prata, ou perdão, furada. Olha aí, ó. Um homem que se diz ser justo, fazendo acepção das pessoas. Fazendo acepção daquele que não dá dízimo. Por quê? Porque quer o quê? Viver do dízimo das pessoas, do dinheiro das pessoas. Mas esse canal aqui, ele é um canal, já está dizendo tudo, canal Democracia Espiritual. E se é democracia, a graça é uma democracia. Então eu tenho o direito de falar, eu posso falar e você pode falar também. Então é essa palavra que eu quero deixar para nossas vidas. Evangelho, além do evangelho, é comércio, é adulteração, é manipulação, é engano, é teatro, é inverdade. Não há verdade a quem anuncia outro evangelho além do evangelho. Outra mensagem além do evangelho. É furada. É engano. Amém? Então é essa palavra que eu quero deixar para nossas vidas nessa segunda-feira. Quero desejar uma segunda-feira abençoada, um começo de semana, né? Abençoado para nossas vidas, para todos nós. Então se inscreva no canal, o canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe a mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, e no canal do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, e do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV. Amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus, se o Pai dos Espíritos assim o permitir. Amém? Graça e paz.